Realizamos ontem uma audiência pública conjunta nas comissões de Infraestrutura, Relações Exteriores e de Assuntos Sociais para debater a construção da ferrovia bioceânica, projetada para ligar os portos brasileiros localizados na costa do Atlântico e as rotas da agropecuária, da indústria e do minério das regiões centro-oeste e norte do país aos portos do litoral do Peru, no Pacífico. Uma ferrovia importante que foi pensada há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, já consta no mapa como uma ferrovia projetada, mas que agora começa a tomar corpo, uma ferrovia muito importante para todo o nosso país. Essa ferrovia, que também é chamada de transcontinental, cortará o nosso estado de Rondônia de norte a sul, integrando-se à malha ferroviária nacional. Uma ferrovia de grande importância para o Brasil, que se conectará com outras ferrovias e outros modais de transportes, principalmente os modais rodoviários, fluviais e marítimos, interligando os principais portos e polos de produção industrial, mineral e agropecuária brasileira. É uma ferrovia sonhada há muito tempo pelos brasileiros e que agora despertou a atenção e o interesse da China, do Peru, transformando-se assim num projeto internacional de integração da América do Sul. As rotas de comércio com a China e com todo o mercado asiático via Oceano Pacífico. É um empreendimento que pode mudar a geopolítica econômica do continente americano e abrir novas oportunidades para o Brasil, mas principalmente para o nosso estado de Rondônia e também para os países da América do Sul. O custo estimado dessa obra, que em todo o seu percurso do Atlântico ao Pacífico terá 5.300 quilômetros, é de aproximadamente 10 bilhões de dólares, ou cerca de hoje, já com o dólar que teve uma redução, 32 bilhões de reais aproximadamente, a construção, o custo total dessa obra. Os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, o IVTEA, e o projeto básico do trecho que cortará Rondônia de Vilhena a Porto Velho, numa extensão de 770 quilômetros, que foram prometidos para serem concluídos em maio desse ano, ao custo de 50 milhões de reais, infelizmente sequer foram licitados. A estimativa do custo da obra nesse trecho é de aproximadamente 6 bilhões de reais. É uma obra de verdade muito cara, não tem dúvida, mas que seria perfeitamente viável se não houvesse tanto desvio de dinheiro ou tanta corrupção no Executivo. Com o desvio de recursos públicos para pagamentos a grupos políticos que se apropriam dessas empresas públicas, como ocorre no caso da Valec, empresa estatal responsável pela construção das ferrovias brasileiras. Ontem, nesta audiência pública que tivemos aqui no Senado, os representantes da Valec demonstraram que não estão trabalhando de forma integrada com os demais ministérios do governo, tanto planejamento quanto transportes, e também totalmente em desacordo com a Frente Parlamentar Mista pró-ferrovia bioceânica. O que vimos foi a falta de informações atualizadas, a falta de entrosamento entre os diversos órgãos do governo federal, um desalinhamento total, que até nos envergonha diante das comitivas de representantes de governos, tanto chilenos quanto peruanos, comitivas governamentais e empresariais que tiveram participando junto conosco ontem e que têm interesse na participação da construção e da operação dessa ferrovia, tanto do lado brasileiro quanto no lado peruano também. Os estudos de diversos trechos sequer foram licitados. Ninguém sabe informar direito em que situação se encontram os projetos básicos e de engenharia, sendo que esta obra já fazia parte do PAC, pelo menos no trecho brasileiro, desde 2006, quando era chamada Ferrovia de Integração Centro-Oeste, a FICO, sendo que incluímos o trecho de Porto Velho a Sapezal,
compreendendo 950 quilômetros, no Orçamento Geral da União em 2016. E no PPA, 2016 a 2019 também está incluso. E no PIL, que é o Plano Integrado de Logística, com previsão de licitação e início das obras para esse ano. Infelizmente, isso não vai acontecer, porque a Valec e os demais órgãos dos ministérios do governo federal responsáveis pelo planejamento e execução dessa obra não trabalham de forma integrada. Não temos sequer o modelo da concessão e que tipo de negócio será firmado entre as empresas ou os governos brasileiros, da China e do Peru. E isso que sugerem uma parceria pública-privada. E não é por falta de dinheiro que esse projeto não avança. É uma desculpa sempre existente, que não tem dinheiro para fazer esses projetos, presidente. E os recursos até existem, mas estão sendo desviados pelos esquemas de corrupção entranhados há muito tempo na estrutura do governo. Ou seja, para fazer um estudo que custa 50 milhões de reais, não há recurso. Mas nós estamos vendo escândalos, 100 milhões daqui, 180 ali, são 500 milhões noutra operação, são 800 milhões em empresas que não existem. Ou seja, de repente, eu dizia ontem, se nós fizermos um projeto fora da legalidade, aí vai conseguir dinheiro mais fácil, né? Porque dentro da legalidade nós não estamos conseguindo. Ontem eu pedi a extinção da Valec por conta da falta de planejamento e falta de ação. Hoje, eu reforço esse pedido por conta da corrupção que toma conta dessa empresa estatal. Uma operação do Ministério Público Federal de Goiânia e da Polícia Federal deflagrou nesta manhã e que ainda está em andamento para o cumprimento de 44 mandados de busca e apreensão, 14 mandados de condução coercitiva em Goiás e em mais 8 estados da federação, aponta desvios na ordem de 600 milhões de reais somente em Goiás de 2006 a 2011. Somente nesse trecho da ferrovia. Nunca vai sobrar dinheiro para a construção. Dessa forma, não há condição. Diretores e ex-diretores da Valec estão sendo presos, junto com executivos de empreiteiras, acusados de prática de cartel, fraude em licitação e pagamentos de propina, relacionados aos contratos de construção das ferrovias Norte-Sul e de integração Leste-Oeste, revelados em um acordo da empresa com a Força-Tarefa da Operação Lava Jato, que apura um esquema de corrupção na Petrobras. Ou seja, só com os recursos desviados da Petrobras conseguiríamos construir essa ferrovia inteira. Os recursos desviados através da Lei Rouanet pagariam os projetos de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Enfim, temos sim recursos para construir essa ferrovia. Basta que eles sejam aplicados nos projetos que o Brasil precisa e não desviados por esquemas de corrupção como nós estamos vendo acontecer nesse momento. E mais, não vamos precisar usar recursos públicos, uma vez que já temos a parceria com a China, que já constituiu um fundo de 53 bilhões de dólares junto com o Brasil. Em maio de 2015, quando foram fechados 35 acordos de investimentos e comércio exterior, incluindo esta ferrovia. Portanto, acredito e defendo a construção dessa ferrovia com muita convicção, pois além de importante para o Brasil, para a América Latina e para o comércio com os países asiáticos, ela também será uma indutora do desenvolvimento regional, principalmente para o desenvolvimento do nosso estado de Rondônia e das regiões do centro-oeste e do norte do país. Acredito no potencial dessa ferrovia como elemento indutor do desenvolvimento regional de Rondônia, Mato Grosso e Acre, assim como acreditamos na importância da pavimentação da BR-364 lá atrás, nos meados de 1980, como foi importante o asfaltamento da BR-364 naquele momento.
A pavimentação da espinha dorsal de Rondônia foi fundamental para a implantação dos núcleos de povoamento e a instalação e o desenvolvimento das cidades ao longo da rodovia, que hoje já precisa ser duplicada urgentemente. Hoje, a BR-364 já não suporta mais o volume de caminhões e veículos que já ultrapassam e muito a cota de 20 mil unidades ou veículos dia, quando é recomendado já a duplicação numa pista. Vamos continuar trabalhando pela duplicação da BR-364, que deverá acontecer num período de tempo muito mais curto do que a construção dessa ferrovia, é claro. Tenho esperança de que o edital para concessão e duplicação da BR-364 saia ainda esse ano, conforme prometido pelo Executivo. E não continuarei sonhando e acreditando na construção da ferrovia bioceânica, pois sua implantação no trajeto entre Porto Velho e Campo Norte é perfeitamente viável com o atual fluxo de carga existente nesse momento. No entanto, temos que pensar no futuro. Se hoje a BR-364 não suporta mais o fluxo de veículos, daqui a 10 anos, mesmo duplicada, estará na mesma situação. Também não suportará mais o fluxo de caminhões, ônibus e veículos de passeio. Portanto, nós precisamos dessa ferrovia. Temos que ver a construção dessa ferrovia não como uma disputa entre os modais, mas sim como uma integração de modais. Cada um cumpre a sua função, um integra o outro, um não disputa com o outro. Parte considerável do transporte de carga continuará sendo feito pela BR-364. Os grãos e minérios seguirão pelos trilhos até a hidrovia do Madeira e outra parte até os portos do Pacífico. Estudos indicam que as ferrovias, quando pensadas de forma integrada com os demais modais de transporte, são indutoras do desenvolvimento regional e dos municípios. Um estudo feito recentemente pela Universidade Federal de Goiás sobre a influência da ferrovia Norte e Sul nos trechos já em operação nos estados de Tocantins e Goiás revelam impactos positivos da infraestrutura ferroviária, como o aumento da arrecadação municipal em termos dos impostos sobre serviços oriundos da sua operação da ferrovia, impacto positivo na expansão urbana e na geração de emprego e renda, associados aos pátios de transbordo e das operações da ferrovia. Enfim, é falso dizer que a ferrovia vai gerar desemprego por conta da disputa com outros modais, como o rodoviário e o hidroviário. Estas estruturas são complementares e, quando pensadas de formas integradas, geram emprego e renda para todos os setores da economia e são, sim, indutoras de desenvolvimento regional do nosso país, principalmente para o nosso estado de Rondônia. Portanto, vou continuar trabalhando e acreditando na construção da ferrovia bioceânica. No final de agosto, participaremos, junto com o senador Jorge Viana, do Acre, e vice-presidente dessa casa, e integrantes da Frente Parlamentar Mista Pró-Ferrovia Bioceânica, de uma missão oficial à China, a convite do governo chinês, quando poderemos conhecer melhor as ferrovias daquele país e trazer o conhecimento deles para auxiliar em nosso projeto. Temos feito diversas reuniões com representantes do governo da China, através do embaixador, com o primeiro-ministro da embaixada, com empresários chineses e também os governadores do estado do Mato Grosso, o estado de Rondônia, o estado do Acre, além de parlamentares que integram essa frente parlamentar mista. Numa dessas reuniões, durante a diligência que realizamos com representantes do governo da China e empresários chineses pelo provável percurso da ferrovia ao lado da BR-364, nos estados de Rondônia e Mato Grosso, em junho de 2015, foi assinado um protocolo de intenções entre os governos de Rondônia, Acre e Mato Grosso para colaborar com o governo federal, também com o governo chinês e com o governo peruano, em tudo que for necessário para viabilizar esta obra, ou seja, desburocratizar essa obra. Nas últimas reuniões da Frente Parlamentar, com os chineses, com os governadores e também com o Ministério do Planejamento, os principais pontos discutidos foram a formalização de acordos entre Brasil, Peru e China, os três países,
o papel de cada estado nessa fase do projeto e a definição do modelo da parceria para a execução desse projeto. O governo da China, os empresários chineses estão bem avançados nesse quesito, do qual já investiram mais de 50 milhões de dólares. Falta agora o governo brasileiro caminhar no mesmo ritmo para que essa obra possa realmente sair do papel. Se queremos mesmo essa ferrovia, precisamos definir com urgência o melhor modelo para viabilizar a obra o mais rápido possível, eliminando as diferenças burocráticas entre os países, ou seja, aproximar os três países, Brasil, China e Peru. Criarmos um grupo de trabalho com integrantes da Frente Parlamentar, dos governos estaduais, dos ministérios do Planejamento e do Transportes, do governo da China e do Peru, para que deve ser uma instância permanente para a tomada de decisões. Faremos essa diligência na China no final de julho, para conhecer o sistema ferroviário chinês e espero que, a partir de então, possamos avançar com mais rapidez nesse projeto. A nossa expectativa era que o projeto de Porto Velho a Sapezal já estivesse pronto em maio de 2016 e que o edital fosse lançado no segundo semestre. Defendo que esse trecho seja priorizado pelo governo brasileiro, uma vez que ele é completamente viável com a demanda que existe hoje para exportação através da hidrovia do Madeira. Isso, assim como o trecho Campinorte a Luca do Rio Verde e também a Sapezal. Esse trecho já está com o projeto básico pronto, será apenas adequado ao modelo de concessão do PIL, Plano Integrado de Logística, ou do modelo a ser definido em parceria com os governos brasileiro, chileno, peruano, e chinês. Já o trecho de Porto Velho ao Acre e ao Porto do Peru depende da integração da parceria, ou integralmente da parceria da China e o Peru para ser viabilizado. O fato, senhor presidente, é que, se nós analisarmos friamente o que está acontecendo no país, nós que estamos aqui como senadores ficamos indignados com tantos escândalos que aparecem. A cada dia, hoje já não é mais um por dia, é 2, 3, no caso que aconteceu essa semana. Nós ficamos indignados. Imaginemos aquelas pessoas que estão nas filas nos hospitais que não conseguem ser atendidos, ou aquelas famílias que conseguem uma vaga, que querem uma vaga numa escola pública e não conseguem. Essas pessoas, sim, ficam muito mais indignadas. Então, é nosso dever acharmos uma alternativa para que a gente possa avançar no nosso país, contribuindo de uma forma, decisiva no combate à corrupção. É um fato, o Brasil é um dos países que mais arrecada impostos do mundo. E nós não temos dinheiro para infraestrutura, nós não temos dinheiro para a educação, nos falta recursos para a saúde. E onde é que está esse dinheiro? Agora está aparecendo. Aonde se mexe, tem um rombo. E não são rombos pequenos. É 100 milhões, é 180 milhões, é 600 milhões, é 800 milhões. São cifras astronômicas. Então, está aí o dinheiro do povo brasileiro. Então, nós temos que tratar esse assunto da maneira como estamos tratando aqui no Congresso Nacional. Não é uma questão de oposição, de situação, não é uma questão partidária, mas é uma questão brasileira. Se nós quisermos avançar, temos que estancar a corrupção no nosso país. É um trabalho que viemos fazendo há muito tempo, com o apoio dos demais senadores. Eu tenho certeza que nós vamos avançar e estancar esse mal que eu chamo de câncer. É o câncer que nós temos no país, que precisamos curar. E vamos curar com a ação efetiva de cada um de nós, se possível, em conjunto. Claro que individualmente é muito importante, mas quando fazemos isso em conjunto, a força é muito maior. Então, espero que isso aconteça de forma rápida para que o Brasil caminhe num ritmo e numa rota de crescimento e de desenvolvimento. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o senador Acir Gurgás pelo belo e oportuno pronunciamento, porque uma das questões mais prementes e fundamentais do Brasil também, na minha opinião, senador Acir, está relacionada à nossa logística.
porque é através dela que nós transportamos a riqueza nacional. E, pelo que Vossa Excelência colocou, nós estamos anos-luz atrasados, lamentavelmente, com essa situação. Você veja bem, eu não quero nem entrar no mérito, assim, de todos os detalhes das rodovias, da duplicação, das ferrovias, dos atrasos, sobretudo da mobilidade urbana que a gente vê hoje nas nossas já médias empresas, a dificuldade por falta de investimento. E o que observa-se hoje aí é um sem número de obras inacabadas. O governo lançou inúmeras obras e as obras não são concluídas. E um dos maiores problemas que nós enfrentamos, como prefeito que fui, posso testemunhar isso de forma objetiva, está relacionado à falta de continuidade, seja administrativa ou seja das obras propriamente dita. Porque uma obra, quando para, ela custa muito caro, se gasta muito tempo e para retomar novamente aquela obra é uma burocracia extraordinária, porque os órgãos de controle estão aí e, lamentavelmente, as coisas não evoluem, não avançam no tempo que deveria avançar. A população sem a obra, que é o... Só um minutinho. E a população sem a obra, que é o maior problema, é o custo maior que eu entendo. Claro que tem um investimento que foi paralisado e tudo mais, mas o custo maior é a população ver o seu dinheiro empregado parcialmente numa obra e não ter o benefício que essa obra deveria dar à população brasileira. Sem dúvida. Você está de parabéns. Eu só quero acrescentar que, além do impacto que provoca em toda a economia da região por onde essas obras passam, sejam em rodovias, sejam em ferrovias, sejam em hidrovias. Então, de fato, acho que eu queria cumprimentar o senador Dário Berger e o discurso do senador Assir Gurgax, porque ontem, casualmente, o presidente da Casa, Renan Calheiros, mencionou a criação desse grupo com o senador Otto Alencar, falando do custo e do número de obras inacabadas no país. Isso só representa o nosso déficit na tal logística que atrapalha tanto o desenvolvimento do país. E, como disse o senador Assir, quem mais sofre é a população que usa essas rodovias, aumentando o número de acidentes, inclusive com mortes, com vítimas fatais. Então, parabéns pela abordagem do tema, senador. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Senador Assir, obrigado. Eu sei que está no final do seu discurso, mas hoje, como nós estamos numa sessão não deliberativa, e os próximos que vão usar essa tribuna não têm o hábito de usar muito tempo, porque a senadora Vanessa ela é extremamente rápida, e eu quero aqui parabenizar, senador, porque, inclusive, eu tenho uma solicitação de uma audiência pública lá na CAI para a gente tratar exatamente da Transpacífico, no sentido de estar parada. A obra parada, ela traz dois grandes prejuízos. Primeiro, o dinheiro público que é jogado na lata do lixo. E segundo, ela deixa de servir a população. Quando ela é concebida, senador Dário, que honra ser presidente dessa casa, que foi um grande prefeito, aliás, conseguiu ser prefeito em vários lugares. O Dário realmente é fantástico. Então, sabe muito bem que quando você concebe uma obra, ela cria uma expectativa de funcionamento e de poder servir a população. E aí essa obra fica paralisada, e aí o prejuízo é dobrado. Prejuízo dobrado que ela não tem a sua função pública e perde o dinheiro público, muitas vezes cai aí no ralo, talvez até da corrupção. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência por esse grande alerta e, sobretudo, por a grande fala de hoje. Há exemplo no seu estado da BR-174, que liga Boa Vista a Manaus, que por várias vezes houve paralisação por conta de projetos errados, de desencontros, de informações, etc. Então, o prejuízo sempre é muito grande. Muito obrigado pela parte. Muito obrigado, senhor presidente.